Então, esses versículos 19 a 22 estão relacionados entre si, e falando sobre aquele queimor em nosso coração que nós sentimos no começo da nossa fé, falando também sobre a palavra, que é quem gera esse queimor em nosso coração, e falando também sobre a atitude apropriada dos crentes diante da proclamação do Evangelho. Então nós vamos ver sobre essas coisas durante essa pregação. Versículo 19 da carta, no capítulo 5, nós lemos: não apagueis o Espírito, ou não extingais o Espírito, dependendo da tradução que você tem. Essa tradução, não apagueis o Espírito, é uma tradução boa, porque quando estamos estudando esse versículo bíblico, nós aprendemos que essa palavrinha usada aqui para o Espírito Santo, todas as vezes que ela aparece na Bíblia, ela está relacionada a fogo. Então, de fato, o significado dessa palavra é não apagar, não extinguir, né? Fogo. Então, Hebreus 11, 34, Mateus 12, 20, Marcos 9, 44, Efésios 6, 16, são passagens onde essa palavra aparece, falando sobre o fogo, o fogo que não se apaga. De vez em quando é sentido negativo e de vez em quando é sentido positivo. E do outro lado, o Espírito Santo na Bíblia também às vezes está relacionado com o fogo, como por exemplo em Atos capítulo 2, versículo 3, né? O Espírito Santo distribuindo línguas de fogo entre os que estavam presentes. Então, o Espírito Santo muitas vezes usando esse fogo, está queimando aquilo que não presta, a sujeira, a impureza, e às vezes o pecado e até mesmo os pecadores, e purificando a coisa em si. Então, essa expressão de fato é como uma moeda que tem os dois lados, hein? O fogo que queima, de um lado, remove toda a impureza, e do outro lado, aquilo que consegue resistir ao fogo fica então puro. Então nós temos realmente os dois lados da ação poderosa do fogo representada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele nos dá essa exortação aqui, mas ele não acrescenta mais explicações, e essa expressão não é uma expressão que ele já usou na carta. Nós não temos, é a primeira vez que a palavra fogo aparece aqui na primeira carta. Na segunda carta que o apóstolo Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, ele vai mencionar logo no início da carta, no capítulo 1, versículo 8, o fogo que queimará todos os inimigos da igreja, todos que não creem em Deus. Então, no contexto do capítulo 1 da segunda carta aos Tessalonicenses, o fogo purifica o mundo de Deus para a habitação da igreja, queimando e destruindo todos os pecadores e com ele todo o mal, e então renovando a terra para a habitação do povo de Deus, como o apóstolo Pedro também fala na segunda carta, no capítulo 3, em que o mundo será purificado pelo fogo. Então, já que o apóstolo Paulo não acrescenta muita coisa sobre o aspecto do fogo, o Espírito Santo queimando como fogo, também não vamos exagerar e acrescentar muita coisa, já que o próprio apóstolo não o fez. Mas, no mínimo, quando o apóstolo Paulo estava dando essa exortação para a igreja, irmãos, não extingais o Espírito. Ele estava instruindo a igreja para cultivar a obra do Espírito Santo, para alimentar a chama do Espírito Santo que arde no coração do crente, que está provando a obra poderosa do Espírito Santo. Ou seja,
ou seja, os irmãos deveriam buscar a graça de Deus para que eles pudessem desfrutar da presença do Espírito Santo e que essa presença, os efeitos da presença do Espírito Santo se tornasse visível na congregação, não desaparecesse. Quando uma coisa está queimando, é difícil isso passar despercebido, hein? Basta você tocar em uma coisa que está queimando e você vai ver o efeito imediato. Então, a presença do Espírito Santo deve ser uma presença sentida na congregação. E eles não deveriam fazer nada para impedir que o Espírito Santo de fato fosse sentido na congregação, se manifestasse na congregação. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele usa uma expressão que funciona bem aqui, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, ele diz: acende o fogo que há em ti. Na nossa tradução, normalmente a gente lê: desperta o dom que há em ti, Timóteo. É assim que está na nossa tradução. Mas quando nós vamos observar a palavrinha lá, ele está dizendo: acende o fogo do dom que há em ti. Então, de um lado, nós não devemos contribuir, não devemos impedir a ação do Espírito Santo, fazendo com que ele não seja percebido no meio da congregação, mas do outro lado nós devemos ter uma posição ativa de contribuir para que o Espírito Santo possa se manifestar na igreja e ser percebido pela congregação. Agora, como fazer isso? Então Paulo acrescenta a segunda exortação: não desprezeis as profecias. Essas duas linhas estão extremamente ligadas. É quase a repetição da outra, explicando a primeira. Como nós não vamos apagar o Espírito Santo? Não desprezando a profecia. Alguns comentaristas bíblicos, curiosamente, relacionam essa expressão: não impeça o Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, com o dom de língua. Eu acho que é muito apressado fazer esse tipo de ligação direta, porque não há nenhuma relação na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses com os dons de língua. Quando nós estamos estudando o dom das línguas no Novo Testamento, embora fosse um dom que o Espírito Santo de fato estivesse usando, era de fato uma obra do Espírito Santo, como aconteceu em Atos capítulo 2 e como também estava acontecendo em Corinto, apesar disso, nós não encontramos mais em outras cartas de Paulo e em outras igrejas esse fenômeno do Espírito Santo. Então, não era somente por meio das línguas que o Espírito Santo estava sendo atuante nas congregações. E Paulo, quando menciona aqui, não desprezeis as profecias, profecia também só aparece uma vez aqui na carta aos Tessalonicenses. Paulo não está falando muito sobre profecias como ele falou, por exemplo, escrevendo aos Coríntios. Eu penso que é mais apropriado, com toda a cautela, nós entendermos profecia como as palavras dos profetas no Novo Testamento. Nós lemos em vários momentos no Novo Testamento sobre os profetas nas igrejas. Os profetas estavam atuando nas igrejas. Eu quero ler alguns textos com os irmãos e vamos perceber que as palavras desses profetas não tinham nada a ver com línguas estranhas. Vamos ao primeiro texto, em Atos capítulo 15. Eu já mencionei esse texto em uma das pregações aqui na congregação, em Atos capítulo 15. Depois do concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé retornaram para a igreja de Antioquia e a igreja de Jerusalém enviou, acompanhando Paulo e Barnabé, ele enviou Judas e Silas. E o versículo 32 nos diz alguma coisa sobre esses dois homens e o que eles estavam fazendo. Versículo 32 de Atos 15.
Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Vamos ainda para Atos capítulo 11, versículo 27 e 28. Vocês se lembram de Ágabo, é outro nome importante, como colaboradores dos apóstolos no Novo Testamento. Capítulo 11, versículos 26 e 27. 27 e 28, melhor dizendo. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, o trabalho dos profetas do Novo Testamento, basicamente, irmãos, era consolar e instruir a igreja com base na escritura do Antigo Testamento. Por quê? A igreja ainda não tinha os documentos do Novo Testamento. O que a igreja tinha para olhar e conhecer a vontade de Deus? Os escritos do Antigo Testamento. E nessa fase em que os documentos do Novo Testamento ainda não estavam nas mãos da igreja para conhecer a vontade de Deus, Deus estava usando os profetas para que por meio deles a igreja pudesse ser instruída, receber o conhecimento de Deus através da escritura do Antigo Testamento, aplicando a escritura do Antigo Testamento a Cristo Jesus e mostrando como as escrituras se cumpriram em Cristo, e então aplicando a escritura ao contexto das congregações locais, consolando as igrejas e encorajando-as a confiar e a esperar o Salvador Jesus Cristo. Isso era basicamente o trabalho dos profetas do Novo Testamento. Agora, o fato que Paulo está chamando a atenção para não impedir, não desprezar a profecia, indica que alguma coisa estava acontecendo na igreja de Tessalônica que não estava valorizando muito bem esse trabalho dos profetas. Por isso é compreensivo a exortação que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Irmãos, não desprezem as profecias. Vocês precisam dela para conhecer a vontade de Deus. O próprio apóstolo não estava mais com eles, o próprio apóstolo não estava o tempo todo para instruir a congregação, e os profetas tinham um papel importante na congregação nesse sentido. E os próprios apóstolos funcionavam como profeta também, porque os apóstolos estavam fazendo exatamente esse trabalho dos profetas, pegando as escrituras do Antigo Testamento, explicando essa escritura para a congregação, mostrando como as escrituras se cumpriram em Cristo Jesus, e então consolando a igreja com o cumprimento das profecias no Messias prometido, Jesus Cristo. E os apóstolos foram colocando essa profecia nas suas cartas, nas suas pregações. Isso foi sendo registrado e ficando como testemunho para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Até que a igreja chegou a um ponto em que a igreja já tinha todos os documentos em mãos, e todo o conhecimento de Deus que era necessário à igreja do Novo Testamento, com base nas escrituras do Antigo Testamento, estavam agora registrados nas cartas, evangelhos e livros do Novo Testamento. Mas a igreja ainda tinha um desafio. Chegavam muitos profetas na igreja. Todos os profetas eram profetas de Deus? Todos os profetas eram realmente instrumentos do Espírito Santo? Todos os profetas estavam realmente agindo como profetas verdadeiros, explicando ao povo a verdade da palavra de Deus, aplicando corretamente a Jesus Cristo e instruindo a congregação, consolando, exortando com essas palavras? Não. A gente sabe que não.
O Novo Testamento está repleto de advertência contra os falsos profetas. O próprio Senhor Jesus advertiu que depois dele falsos profetas surgiriam, Mateus 7, versículo 15 a 20, Marcos 12, versículo 22 a 23. Pedro, que esteve muito próximo de Jesus, falou a mesma coisa na segunda carta, no capítulo 2, versículos 1 e 3. E Apocalipse, capítulo 19 e 20, também confirma que falsos profetas se levantariam no meio da igreja de Jesus Cristo. E também o apóstolo Paulo, que está escrevendo essa exortação aos irmãos de Tessalônica, escrevendo aos Romanos, no capítulo 16, versículo 17 e 18, adverte contra os falsos profetas. E faz o mesmo na carta que escreveu a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, versículo 3 a 5. Então, de fato, não era uma tarefa muito simples para a igreja. A igreja não tinha a escritura do Novo Testamento ainda, tinha a escritura do Antigo Testamento, mas não era tão fácil para a congregação ler a escritura do Antigo Testamento e aplicar a Cristo, e então saber como a igreja deveria viver com base nessa revelação do Antigo Testamento no Novo Testamento. E muitas vezes falsos profetas estavam corrompendo a igreja, introduzindo ensinos perniciosos. Basta lembrar da igreja da Galácia, as igrejas da Galácia. Paulo escreve a essa igreja muito triste, decepcionado. Se você vai ler entre todas as cartas do Novo Testamento, é a única carta que não tem uma saudação. Paulo nem consegue saudar os irmãos da Galácia. Ele já começa a carta, depois de se apresentar, ele diz: admiro-me que tão depressa tenha passado desse evangelho para outro. Os falsos profetas estavam causando estrago nas igrejas. Mas qual era a solução então? Fecha o púlpito das igrejas, não deixa ninguém falar na igreja. Paulo não dá essa instrução. Naquele momento, o trabalho dos profetas era extremamente importante. A igreja, ela não tinha um Novo Testamento ainda. Os profetas é quem de fato estavam revelando a vontade de Deus na nova aliança com base em Cristo, a partir dos textos do Antigo Testamento. Então, não era uma boa solução para a igreja simplesmente dizer: não fala ninguém. Paulo não fez isso. Paulo ensinou a igreja. Nos versículos 21 a 22, ele dá as recomendações. Julga todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Em alguns comentários, o versículo 22 foi separado dessa seção, porque alguns estão dizendo: não, o versículo 22 está falando de forma geral, a gente deve se abster de toda forma de mal, não somente com relação à palavra, à profecia, mas com relação a tudo. Com certeza, nós devemos nos afastar de toda forma de mal, se referindo a todas as coisas mesmo. Isso, o apóstolo Paulo até já mencionou isso, nós já lemos aqui em versículos anteriores. Versículo 15, ele diz: evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Com certeza essa recomendação existe, mas o que Paulo realmente está fazendo aqui, ao colocar essas duas exortações, é ensinar as duas atitudes que, como cristão, nós devemos ter diante da proclamação da palavra de Deus, diante da profecia que está sendo anunciada ao povo de Deus. Então, assim, a exortação do apóstolo Paulo era para que a igreja avaliasse bem a profecia, para ver se realmente a profecia estava de acordo com a palavra de Deus. O que tivesse de acordo com a palavra de Deus, ou seja, o que fosse bom, então a igreja deveria acolher isso. Mas o que fosse mal, ou seja, o que estivesse contra a palavra de Deus, a igreja realmente deveria rejeitar. Então essa é a posição e o ensino do apóstolo à igreja. Não é impedir a operação do Espírito Santo por meio da palavra,
mas usar os critérios da própria palavra de Deus para julgar aquela palavra que está sendo dita. Lembre-se, Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, uma igreja que estava bagunçada, desordenada, as coisas lá, todo mundo chegava e falava o que queria, e assim, sem respeitar os demais, era realmente uma igreja bagunçada. Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 29, veja o que ele diz lá: falem 2 ou 3 profetas e julguem os outros, a congregação julgue. Então, os profetas não estão imunes ao julgamento da congregação. E no versículo 37, desse mesmo capítulo, um pouco mais adiante, depois de ter dito isso, depois de ter dado essa recomendação, que falem 2 ou 3 profetas e o resto julguem o que eles estão dizendo, mais adiante, no versículo 37, ele diz: se alguém se considera aqui profeta e espiritual, então reconheça ser mandado do Senhor o que eu vos escrevo. Ou seja, vocês são profetas, são espirituais, então reconheça que é palavra de Deus que vocês devem falar e a congregação deve julgar. O apóstolo João, quando escreveu a primeira carta, no capítulo 4, ele tem a mesma postura. Ele escreve dizendo: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E a palavra espírito aqui é uma referência aos profetas, os vultos, as pessoas. E nós temos ainda um exemplo envolvendo o próprio apóstolo Paulo, que era profeta, mas também era apóstolo, quando ele, expulso de Tessalônica e ficou em Bereia, e chegando na sinagoga e anunciando Cristo aos judeus bereanos, qual foi a atitude dos bereanos? Foram na escritura do Antigo Testamento e começaram a examinar se as coisas eram de fato assim. Você pode ver isso em Atos capítulo 17, versículo 10. Então, a primeira conclusão, irmãos, que nós podemos levantar para nós mesmos aqui é: então, já que é assim, então aqui na congregação a gente vai deixar qualquer pessoa falar, porque foi isso que Paulo fez, não foi? Então agora aqui também qualquer um tem o direito de abrir a boca e falar, e o púlpito fica aberto a qualquer pessoa? Não, e por 2 razões muito simples. Primeiro, Paulo estava tratando dos profetas itinerantes do Novo Testamento, mas o ministério dos profetas do Novo Testamento encerrou junto com o ministério dos apóstolos. Não há mais profetas. Os reformadores inclusive costumavam usar a expressão, chamar o pastor, os ministros de profetas, e até tem um livro de Richard Baxter falando sobre a profecia, hein? Se referindo à pregação do evangelho, porque quando um ministro está pregando o evangelho, ele está basicamente fazendo aquilo que os profetas do Novo Testamento faziam, só que os profetas do Novo Testamento, eles não tinham a escritura do Novo Testamento escrita ainda. Então era um dom do Espírito Santo que iluminava a sua mente para que ele pegasse o Antigo Testamento e explicasse o Antigo Testamento à luz de Cristo e no contexto da nova aliança. Os ministros têm o Antigo e o Novo Testamento, e eles são profetas de Cristo, profetas de Deus, no sentido em que eles estão expondo fielmente a palavra de Deus. Do contrário, são falsos profetas. Então, não há mais profetas como no Novo Testamento, porque o ministério dos profetas encerrou junto com o ministério dos apóstolos. Segunda coisa,
Os profetas tinham liberdade de falar na igreja porque não tinha escritura do Novo Testamento. E é exatamente o que Paulo está dizendo: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Precisamos que o Espírito Santo use os profetas para anunciar o conhecimento de Deus. Mas, uma vez que a igreja do Novo Testamento já tem as Escrituras na mão, então agora a igreja do Novo Testamento, segundo aquilo que ela própria aprendeu da palavra de Deus do Novo Testamento, que ainda não tinha tudo definido naquele momento, a igreja chama um homem, o capacita para que ele seja um homem fiel a Deus e possa ensinar fielmente a palavra de Deus à congregação. Então ele possa ensinar, pregar, evangelizar, defender e aplicar a palavra de Deus na congregação do Senhor Jesus. Por causa disso, a igreja do Novo Testamento, ela não abre mais a congregação para que qualquer um possa falar, porque aquele dom de profeta do Novo Testamento não está mais presente em nossos dias. E o pastor, ele recebe a autoridade de Deus para falar em nome de Deus fielmente aquilo que as Sagradas Escrituras já nos ensinam. Apesar disso, os princípios dessa passagem saem do texto para nós também, como congregação de Jesus Cristo hoje. O Espírito Santo, irmãos e irmãs, não deve ser apagado de nossa vida, nem da vida da congregação. O Espírito Santo deve continuar a queimar em nossas vidas e na vida da congregação, e a palavra de Deus que o Espírito Santo usa não pode ser desprezada pela congregação, nem pode ser desprezada em nossas vidas como membro do corpo de Cristo. Mas pense um pouquinho, irmãos, sendo bem sincero, sendo bem honesto, não é exatamente o que acontece quando o crente abandona as primeiras obras, quando ele abandona o primeiro amor. Não é exatamente isso que acontece. Ele não sente mais aquele ardor do Espírito Santo na sua vida, e ele não tem mais o mesmo apego à palavra de Deus. Essas duas coisas andam juntinhas, são inseparáveis. Se você falar sobre ardor do Espírito Santo sem a palavra de Deus, é misticismo, é espiritualismo. Não é o que a palavra diz ser um crente espiritual. Do outro lado, se a pessoa é muito inteligente, conhece a Bíblia e sabe tudo, mas sem vazio do Espírito Santo, isso se reduz a tradicionalismo, costume. Pessoas vão para a igreja por costume, leem a Bíblia por costume, não mais porque são dirigidos pelo Espírito Santo. Cadê aquele fogo que ardia no coração da gente no início da nossa fé? E mais uma vez, quando eu falo fogo ardendo em nossa vida, eu não estou pensando nem me referindo àquelas experiências místicas que eventualmente alguns de nós podem ter experimentado lá, quando nós conhecemos a fé em um ambiente diferente. Não estou falando isso. Eu me refiro àquele prazer sincero que a gente tinha na leitura da palavra de Deus, aquele prazer que a gente tinha de vir ao culto, de ouvir a pregação e compreender que a pregação é um momento onde Deus está falando solenemente com a sua igreja. Me refiro àquela atenção que a gente tinha pela pregação,
a gente prestava atenção, a gente tinha interesse pelos assuntos que estavam sendo tratados na pregação. Quando o culto terminava, a conversa entre os homens, principalmente na congregação, era o assunto da pregação. E quando as famílias iam para a sua casa, quando chegavam em casa, o assunto principal naquele dia era o que foi falado na pregação hoje. Mas isso ainda está acontecendo? Ainda há esse interesse em vir ao culto, ouvir a pregação, temer a pregação como uma palavra autoritativa do nosso Deus, ter interesse nos assuntos, tratar esses assuntos em nossas conversas e também tratar esses assuntos em família. O desprezo à palavra de Deus começa no culto e se estende até as nossas casas, as nossas vidas, as nossas vocações. Tudo vai manifestar. Não pense que aquele que começa desprezando a palavra de Deus no culto vai fazer melhor em sua casa, ou no seu trabalho, no seu estudo, em qualquer outro lugar. Não vai mesmo. Tudo vai manifestar o seu desprezo à profecia, à palavra de Deus. Infelizmente, algumas famílias passam a semana inteira sem abrir a Bíblia. Vai abrir na igreja, na hora da leitura. De vez em quando, até arruma um tempinho no meio da correria lá para ler um versículo bíblico, mas estão muito preocupados em terminar logo a leitura, porque tem alguma coisa para fazer, seja lá o que for. Talvez outras coisas estejam sendo mais interessantes realmente do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. É difícil, então, entender a advertência do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalonicenses: não extingais o Espírito, não desprezeis a profecia. Não é difícil compreender. Paulo sabia muito bem, porque ele já lidava com problemas de igrejas que haviam abandonado o primeiro amor. A igreja de Tessalônica era uma igreja, como nós temos ouvido nas pregações anteriores, era uma igreja bem vívida, mas Paulo sabia dos riscos. Ele sabia que impedir a obra do Espírito Santo e desprezar a profecia levaria inevitavelmente a um esfriamento, ao abandono do amor a Deus, e aquele ardor do Espírito Santo, aquela chama que queimava no início da vida cristã, não seria mais sentido. Talvez na vida de alguém o fogo ainda mostre o seu brilho, fraquinho, mas ainda se mostre. De vez em quando ele cai prostrado. Em outros casos, talvez já estejam em trevas e a luz do fogo do Espírito já não seja mais visível. Seja qual for a sua situação, meu querido irmão e irmã em Cristo Jesus, saiba que você depende do Espírito Santo para que esse fogo seja preservado em sua vida ou para que ele volte a brilhar. Por isso, não tenha vergonha de levantar a sua voz e clamar a Deus, como o salmista Davi fez no Salmo 51, versículo 11. Nós vimos isso em pregações anteriores. Me dá de novo a alegria da salvação. Não tenha vergonha de se prostrar diante do Senhor clamando: Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá de novo aquela alegria que eu tinha no começo da minha jornada na fé, aquele prazer que eu tinha quando estava lendo a Escritura, aquele prazer que eu sentia, aquele gozo quando eu estava orando a Deus. Me dá de novo, Senhor.
cultivem o Espírito Santo na vida de vocês, irmãos. Coloquem mais combustível nesse fogo. Onde vocês estiverem em casa ou no seu ambiente de trabalho, deixe uma Bíblia bem perto de você, não para servir de um símbolo vazio, não, mas para você recorrer à Bíblia cada vez de novo que você tiver um pensamento, uma ideia, que tomar uma decisão. Vai na Bíblia, lê a Bíblia, o que Deus pode me dizer nesse momento. Eu preciso que Ele fale comigo agora. Em casa, mantenha a sua Bíblia num lugar onde você possa abri-la no momento que você estiver junto com sua família. E coloque a Bíblia num lugar que deixe bem claro na sua casa, para a sua família e para você mesmo. Quem manda aqui é a palavra de Deus. A nossa vida é dirigida pela palavra de Deus. Ela está aqui, no lugar mais importante da casa. Orem com a Bíblia na mão. Orem as palavras da Bíblia. Faça como os santos homens e mulheres de Deus, quando elas iam orar, elas oravam a palavra de Deus. Não é possível, irmão, que a palavra que um dia gerou você para Cristo, agora não tenha mais um lugar de importância na sua vida, ou talvez até esteja sendo relegada a um cantinho discreto na sua casa. Em alguns lugares, talvez, ela esteja até escondida, para que as pessoas, ao entrarem, não possam vê-la. Peça a Deus, irmãos, para que a Bíblia seja mais uma vez a espada do Espírito, como Paulo falou aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Que ela seja mais uma vez a lâmpada para os seus pés, como o salmista escreveu no Salmo 119, versículo 105. Que a palavra seja mais uma vez a palavra da vida eterna, como os discípulos de Jesus falaram, quando muitos tinham abandonado o Salvador, e Jesus perguntou a ele: por que vocês não vão embora também? Porque para onde nós iríamos? Tu tens a palavra da vida eterna. Ore, irmãos e irmãs, para que a palavra de Deus seja usada pelo Espírito Santo para o bem da sua salvação, para o bem da sua família e para o bem da nossa nação, que está precisando muito nesse momento. Amém.